feliz com o nosso palestrante de hoje, porque eu já fui muito levado na adolescência, na juventude. Hoje já não sou mais não. Mas eu conheci o nosso palestrante em 1973, eu tinha 11 anos, no grupo escoteiro em Moré. Eu já fui lobinho escoteiro. Eu era quietinho na época. Então eu conheci o nosso palestrante no grupo escoteiro em Moré em 1973. Já vão muitos anos, né? Eu tinha 11 anos. E muito legal porque o Rufino aceitou o nosso convite para vir fazer essa palestra bate-papo. Ele vai falar sobre meio ambiente, a realidade das mudanças climáticas em nossas vidas. E a gente já está sofrendo com isso há muitos e muitos anos, mas só depende da gente melhorar, não é isso? E deixar essa galera que vai, os nossos herdeiros, né, com a qualidade de vida melhor. Tá bom? Vamos tomar cuidado, por favor, com o celular, para a gente não interromper, não atrapalhar a palestra, não atrapalhar quem está do lado. E com certeza vocês vão curtir muito. Rufino de Souza, advogado especialista em análise ambiental. Muito obrigado por ter aceito. A casa é sua. Rufino, por favor. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Tem muitos amigos, né? Entrei aí, conheci alguns, que de fora é muito pequeno, né? Mas hoje nós vamos falar de algo que é inquestionável. E nós estamos vivendo isso, as mudanças climáticas. E como ela está afetando as nossas vidas. São os eventos climáticos. Juiz de Fora, que é tradicional por variação climática. Você, quando sai de manhã, você não sabe que roupa que vai usar. Você põe uma blusa, né? E muitas das vezes o tempo nos surpreende. Só que agora está acontecendo algo mais intenso e mais grave. São as ondas de calor. E a onda de calor, ela pode matar. Não existem ainda estatísticas do que elas podem ocasionar. Mas eu me recordo, a minha filha foi num show no Rio de Janeiro, da Taylor Swift. E o que aconteceu lá? Uma onda de calor intenso, uma jovem veio a falecer por exaustão. Então, as mudanças climáticas estão aí. E a gente não sabe o que vem pela frente. Passamos pela pandemia. A pandemia, ela mudou tudo aquilo que a gente sabia sobre a natureza. Só existia uma pessoa que sabia sobre a pandemia e quando ela ia acontecer. Não sei se vocês já ouviram falar do filósofo moderno Raul Seixas, que ele já falava o dia que a Terra parou. Não adianta ir para a escola, porque a escola vai estar fechada. Não adianta ir para o trabalho, porque a fábrica vai estar fechada. Não adianta nada, porque a Terra parou. Literalmente a Terra parou, não foi isso? Pois é. Exatamente. Ficamos em casa, literalmente em casa. Então, o que vai resultar disso, ninguém sabe. É a incerteza do que vem por aí. Incerteza, e isso nos traz as doenças mentais. Estresse, angústia, ansiedade. Eu vou pedir o João para passar um videozinho que eu fiz para vocês. Qual é a causa? De que forma o homem tem impactado o meio ambiente e por que agravou tanto
e aí surgiu o aquecimento global e as mudanças climáticas. João, toca a fita aí. A Revolução Industrial, ocorrida nos séculos XVIII e XIX, trouxe avanços significativos. A máquina a vapor movida pela queima de carvão e outros combustíveis fósseis substituíram a energia humana e animal na produção industrial. A Revolução Industrial foi um marco histórico que mudou drasticamente a forma como a sociedade produz e consome bens. A Revolução Industrial impulsionou o crescimento das cidades, a urbanização e a migração em massa do campo para as áreas urbanas. À medida que as florestas são derrubadas para a agricultura, pecuária e expansão urbana, ocorre a liberação do dióxido de carbono armazenado nas águas. A perda das florestas também reduz a capacidade de absorção de CO2, agravando o problema. A queima de carvão, petróleo e gás natural libera o gás carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases retêm o calor do Sol, causando aquecimento global. Além disso, a poluição do ar proveniente da indústria, transporte e geração de energia contribui para a degradação da qualidade do ar e afeta a saúde humana. As mudanças climáticas estão associadas a eventos extremos, como ondas de calor, furacões, secas e enchentes. O aumento da temperatura global intensifica esses eventos, causando danos econômicos, perda de vidas e impactos ambientais. João, vocês vejam que nós estamos assistindo tudo isso. Vivemos recentemente a tragédia do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto, aqueles que viveram, passaram por essa tragédia, muitos deles ainda não recuperaram. É o transtorno de estresse pós-traumático. Existem pessoas que vão levar muito tempo para recuperar, perda de vida, perderam os seus bens, a sua casa, alguns perderam o seu emprego, seu trabalho. O Rio Grande do Sul está num processo de reconstrução. E todos nós fizemos nossa parte, né? Doamos o que podemos para melhorar, né, aí, aquele mal que assolou, né, o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa palestra tem a ver com essa questão. Né? O culpado, estou aqui muito feliz, Projeto de Sol, prevenção, promoção da saúde física e mental. Essa é a minha proposta, como viver melhor. Né? Podemos, João? A nossa saúde mental, ela é impactada. Pode dar o vídeo, João. A nossa saúde mental, o nosso cérebro, ele quando recebe essas informações, né, os noticiários, quando falou sobre a questão do Rio Grande do Sul, tudo isso causa pequenos estresses. Somado aos problemas que nós já temos no dia a dia, nós vivemos um verdadeiro caos urbano. Soma-se a esse caos urbano a ansiedade, a depressão, tudo isso vai somando e algumas pessoas não dão conta. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que têm um controle sobre as adversidades. Então, as pessoas têm um autocontrole e tem, né, uma minoria, que aquelas que sofrem, que são traumatizadas com esses eventos que vocês estão vendo. Quantos de nós não ficamos traumatizados com a pandemia? Eu perdi um grande amigo, um verdadeiro irmão, que foi o professor Juarez Policeni Braga, que o povo sabe muito bem quem é.
um grande amigo, uma grande perda. Isso me causou uma depressão. Né? Então, a nossa saúde mental está abalada pelas questões climáticas, com certeza. Né? Podemos ir à frente? Olha, segundo o relatório da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, em 2021 ela falou isso aí. A crise climática está ameaçando a saúde global. Gente, quando a gente fala de saúde, a OMS ela fala que não é só a saúde física. A gente, para ter saúde, tem que ter a física e a mental. A gente tem que viver bem. Não adianta você ter uma saúde física se a mente não está funcionando bem. Né? Então, a OMS ela fala que já cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, são 7 bilhões e meio de terráqueos. Né? 1 bilhão já apresenta transtorno mental. E algo, passando esse mês de setembro, né? Setembro amarelo, olha, cerca de 1% das mortes hoje no mundo é por consequência de suicídios. E, por incrível que pareça, as pessoas mais novas estão se suicidando. Né? Por várias questões. Entre elas, a questão climática, ela é como se fosse um estupim para acelerar outros transtornos que a pessoa já tem. Né? Podemos ir à frente? Mas falamos de coisas ruins, eventos negativos, mas a gente não vem falar só sobre isso. Viemos falar sobre saúde mental. Esse é o objetivo da nossa palestra. E nós vamos correr, como diz o Milton Nascimento, aonde tiver alguém que queira ouvir sobre saúde mental, lá estaremos. Desenvolvemos uma metodologia para viver melhor, que a gente vai falar os pontos, cada um dos pontos que a gente acha interessante. Falamos aí de 4 passos, né? E esses passos nós vamos conhecer. Podemos ir à frente, João. Olha, quem é a responsável por tudo isso? Na pandemia, em vez de eu ficar em casa, isolado, eu resolvi comprar a minha primeira bicicleta. Aos 60 mais, né? Eu resolvi comprar uma bicicleta. Né? Entrei no grupo, muitos de vocês vão falar, mas eu só gosto de bicicleta, eu estou muito... não dá mais para mim, não tem mais idade para isso. Aí eu entrei num grupo de mountain bike que chama Pentabike. A senhora vai me perguntar, o que é isso? Pentabike? É isso mesmo, essa pessoa, 40, 50, 60, 70. Eu tenho um amigo, Garibaldino, que nós já vamos 4 vezes para Aparecida do Norte. São 312 quilômetros, são 3 dias de pedal. E aí nós estamos, por favor, volta. Aí nós estamos no caminho de Santa Rita do Jacutinga, que é o 2º dia de pedal, para Passarinho, lugar belíssimo. Aí a Serra da Mantiqueira, lindo. Esse contato com a natureza é o primeiro passo. Olha, se vocês estiverem num dia assim, que as coisas não estão dando certo, procurem a natureza. Eu, por exemplo, sou felizardo. Eu moro no parque, perto do Parque da Lajinha. Então, quando a coisa não anda muito bem, eu vou dar minha caminhada. O contato com a natureza causa o bem-estar. São aí os neurotransmissores, endorfina e dopamina, são neurotransmissores que controlam o quê? O nosso corpo, o nosso apetite, né?
A endorfina é como se fosse um analgésico. Na prática de exercício na natureza, já vi que vocês praticam exercício na natureza, olha, é suficiente para reduzir o estresse. Então, aqueles que estão estressados, se praticar exercício na natureza, em contato com a natureza, tem uma revista que chama Nature, ela fala que pelo menos 2 horas por semana devemos ter contato com a natureza. O contato com a natureza nos conecta, né, com a mãe natureza. Os primitivos, né, eles tinham a deusa, e a deusa chamava a deusa de Gaia. Gaia, a mãe natureza. Então, os antigos tinham respeito pela natureza. A natureza, segundo um astrofísico da NASA, James Lovelock, ele fala que a Terra é um organismo vivo. São seres vivos que reagem a esse ambiente. E a Terra, ela reage aos impactos que o homem provoca na natureza. Então, na natureza, o contato, quando nós temos um contato com a natureza, nós conectamos com Deus. Eu acredito em Deus, cada um tem a sua crença, e na medida de cada crença, vocês vão ver que é um momento propício para meditação, para oração. Estar na natureza nos relaxa, traz bons fluidos, bons espíritos. Então, o contato com a natureza é primordial. Não é? É o primeiro passo. Podemos ir adiante para o João. Pode clicar. O segundo passo, a gente dá o nome de autoconhecimento. Vocês sabem qual é o pior inimigo que nós temos? É aquele que aparece assim, não, hoje não é o dia, não dá para mim hoje, né? Procrastinação. O nosso pior inimigo, quem é? São nós mesmos. Somos nós que muitas das vezes não enfrentamos as adversidades. O autoconhecimento existe, né? Aí Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Exatamente. Mas é preciso fazer essa viagem introspectiva. Como eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo? Como eu estou relacionando com as pessoas? Qual é o meu propósito de vida? Tem um ator que conta uma história muito interessante, e eu relaciono essa história ao soldado Ryan. Vocês imaginam, para a gente estar aqui agora, quantas gerações foram necessárias? Alguns saíram da Europa, da África, da Ásia, e aqui formaram famílias, se relacionaram, morreram, tiveram aí várias questões, passaram por guerras. Quantas gerações foram necessárias para a gente estar aqui agora, nesse momento? Eu diria que cada um de nós, né, a nossa história, a nossa árvore genealógica, deve ter no mínimo uns 300, 400 anos. Aí o soldado, aqui esse filme, Soldado Ryan, que destacaram, não é, aí um efetivo para salvar um filho de um figurão americano, que era o soldado Ryan. No meio do caminho, no meio da guerra, a maior parte da patrulha morreram. O ator principal, Tom Hanks, ele acha o soldado Ryan. Ele leva um tiro e antes de morrer, ele fala para o soldado Ryan, faça a sua vida valer a pena. Todos morreram. Quantas pessoas passaram por aqui? Faça a sua vida valer a pena. É assim, a gente tem que fazer a nossa vida valer a pena. Cada um dos senhores deve ter um propósito de vida. Eu encontrei com o Zé Carlos ali, e ele começou a me falar, a gente tem 60 a mais, não é? Estamos todos na mesma faixa aqui.
Aí começa aquele papo. Ih, lembra do fulano? Ih, lembra do ciclano? Eu falei, olha, pelo amor de Deus, vamos pular essa parte aí. Ele ainda me falou que nós somos escoteiros, né? Eu vou. O Paulo, olha, quando que será a data do nosso grande acampamento no céu? Eu falei, olha, se abrir isso daí, que não está me interessando esse assunto. Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. A minha agenda está cheia, está sobrecarregada. Eu não tenho tempo para grande acampamento. Você me faça o favor, me tira dessa daí, Zé Carlos. Me tira dessa daí. Então, é o que acontece com os pessoas que têm um propósito de vida. Aristóteles, ele fala que todos aqui têm dons e talentos. Cada um de vocês sabe fazer algo muito bom, algo muito bem, aliás. Uns têm facilidade para ensinar, outros têm facilidade artística. E o meu amigo Ricardo, ali, Barcelos, ele tem a facilidade de lidar com arte, de pintar quadro. Cada um de nós tem muito a ensinar. A gente tem que passar esse ensinamento para frente. Então, quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Não vamos dar uma de soldado Ryan, né? Todos nós temos um propósito, uma missão de vida. O acampamento lá no céu vai aguardar, porque tem uma agenda cheia. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, quando a gente tem um projeto de vida, isso nos mantém que vivos. Então, é preciso ter projeto de vida. Eu aposentei, mas eu não vou colocar um pijama e levar para o parque alto para jogar dano. Não tem tempo para isso. Venhamos e convenhamos. Cada um de vocês tem que ter um propósito de vida. O outro passo é empatia. A gente tem uma mania de sempre achar que o que a gente pensa é que tem que prevalecer. E nós hoje não temos paciência para escuta ativa. Quantas pessoas estão passando problemas, situações difíceis? Eu tenho um grande amigo aqui na plateia, Jorginho. Quantas vezes ele me suportou por problemas que a gente passa na vida? A gente tem que ter um amigo, tem que ter um conselheiro. Então, muitas das vezes, a gente não tem tempo. Não tem tempo. Minha vida está cheia. Tem isso, eu tenho aquilo. Gente, escutar o outro. Participar, né, da comunidade. Empatia quer dizer prevalecer esse relacionamento com o outro. Quem nos trouxe esse ensinamento? A pandemia. A gente vive numa relação de interdependência. E nós vimos isso, né? Quando ficamos em casa, dependíamos do motoboy para trazer o remédio, para trazer o lanche, dependíamos do enfermeiro, do hospital, do médico, quer dizer, não vivemos sozinhos nesse planeta. E quando nós isolamos em nossas casas, o que aconteceu? Nós ficamos mais angustiados, mais depressivos, por conta da morte dos nossos entes queridos. E a gente sentiu uma falta danada em relacionar, né, com os nossos pais, com os nossos avós. Então, quando a gente fica isolado, a gente adoece. Nós precisamos de viver em comunidade. Isso aí é empatia, não é? Conectar as pessoas. Não é? É muito importante. Nós vimos que foi muito importante essa lição da pandemia. Né? Não vivemos sozinhos, precisamos de nos relacionar com pessoas. Olha, um outro passo que a gente colocou é a questão da sustentabilidade emocional. Alguém certamente já ouviu falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é como se fosse uma balança. O que a gente retira da natureza é muito maior do que a capacidade que o planeta tem de recuperar.
A sustentabilidade é ambiental, é usar os recursos naturais pensando que tem gente por aí. Vem os nossos filhos, os nossos netos. Então, a balança está desregulada. A gente retira muito mais da natureza do que a capacidade da natureza se recompor. A sustentabilidade emocional é parecida. Se vivemos no planeta Terra, hoje já se fala em ecologia social. Nós nos relacionamos com pessoas, relacionamos com os amigos, com a família, com o colega de trabalho, e as doenças climáticas, elas podem atrapalhar esse relacionamento. Então, a sustentabilidade emocional é mais ou menos essa figura aí. Né? Então, fui lá na inteligência artificial, e hoje você não precisa inventar nada, você vai lá e apareceu essa figurinha aí. Inteligência artificial é o maior computador que existe no planeta. Exatamente, é o nosso cérebro. Só que a gente, com a tecnologia, a gente ficou meio preguiçoso e apareceu a inteligência artificial que a gente escreve lá e vai tudo prontinho. Aí vê essa figura. E o que essa figura fala para a gente? É uma pessoa que está em posição de yoga, né? Autocontrole. Né? O autocontrole diante do que passamos, das adversidades. Epiteto, ele é um filósofo da Grécia Antiga, tem uma filosofia, né, que chama estoicismo. Então, se vocês quiserem um dia comprar um livro, A Arte de Viver Melhor, Epiteto, ele fala uma coisa assim muito simples. Olha, a gente tem que resolver ou se preocupar com aquilo que está ao nosso alcance. A gente jamais vai conseguir mudar ninguém. Não vamos mudar pessoas, não vamos mudar o que está acontecendo, mas aquilo que está na nossa condição de mudar, a gente muda. Tem certas coisas que só nós podemos fazer. Então, se a gente está num dia angustiado, não adianta ir lá na prateleira da farmácia, eu quero um remédio para resolver meu problema. Quem resolve os nossos problemas são nós mesmos. É a autoliderança. Nós temos que ser protagonistas da nossa história. A gente tem aquela mania, não vou falar com fulano, porque o fulano é que vai resolver isso para mim. Não, senhores. Se a gente tem problema, a gente tem que enfrentá-los. É das adversidades que a gente fica mais forte, mais resiliente para enfrentar os problemas da vida. Então, a sustentabilidade emocional tem a ver com autocontrole, autoliderança, controlar a ansiedade. Não é? E eu vou falar logo no slide seguinte como que a gente faz isso. Podemos ir à frente. Outra figurinha, esse senhor aí não existe, esse senhor é coisa de internet, de inteligência artificial. Então, nós estamos vendo aí, né? Olha, vivemos a fase da melhor idade, não é isso mesmo? Não é? Mas temos que ter uma atividade física. Então, a bicicleta, hoje eu não faço terapia, eu faço bike terapia, porque é a bike que me leva para a natureza, e é lá que, né, ao contato com a natureza, o canto dos pássaros, o contato, ouvir o canto dos pássaros, o cheiro de um eucalipto, contemplar a natureza, contemplar uma cachoeira, tudo isso, né, nos propicia qualidade de vida. Então, como que nós controlamos? A gente controla o autocontrole emocional. Existe uma técnica muito importante que é a respiração. Então, você conta até 4.
Respira, respira. Inspira. Guarda, mantém o ar no pulmão. Conta de 1 até 4. E expira. É preciso uma técnica para melhorar. Mas vocês vão perceber que sempre quando nós estamos ansiosos, a gente faz repetidamente, vocês vão ver que funciona. E é importante, quando vocês fizerem essa técnica da respiração, pensar em algo positivo. Mas pensar numa imagem boa. Não, eu vou pensar no meu neto, eu vou pensar no meu filho. Eu tive um momento maravilhoso. Então, respira e traz à sua mente aquele momento de prazer, aquele momento de felicidade. Isso é uma técnica para nos acalmar. Eu ouvi o povo falar aqui que tem massagem, que tem lá outras atividades de profissionais de saúde que vai propiciar o relaxamento. Então, a sustentabilidade emocional, a gente tem que ter um autocontrole. E só nós podemos fazer isso. Ninguém resolve essa questão para a gente. Não é? Temos que ter essa questão. Momentos difíceis temos que enfrentar, né? Porque esses momentos difíceis vão nos fortalecer para a gente tornar uma pessoa melhor. A felicidade, o que é a felicidade? A felicidade são momentos passageiros. A felicidade é quando nós ajudamos o outro. Vejam a cara de felicidade daquele menino. Não existe diferença nenhuma naquela fotografia, mas esse espírito que as crianças têm de ajudar, de não segregar, né? Isso é um momento de felicidade. Os dois estão desfrutando desse momento maravilhoso. Então, muitos de nós temos tempo e devemos ter esse tempo para visitar pessoas que estão enfermas, no Ascons, e tantos outros lugares, tirar um tempinho para aliviar o sofrimento, sempre que podemos. Isso é importante, levar uma palavra amiga, né? Porque tudo que fazemos para os outros, a gente recebe o quê? Do dobro, certamente. Né? Podemos citar. Olha, já aí caminhando para o final, devemos de ter, apesar do alerta, segundo os cientistas, eles estão nos dando alerta que a questão vai piorar, que o planeta Terra pode ter um aquecimento global, que vai morrer gente. Gente, há alarme, sim. Né? O alarme é o momento da gente buscar o quê? O nosso propósito de vida, né? Deixar esse lado de soldado Ryan para lá. Sempre há esperança. E a esperança não é ficar sentada assim, esperando que as coisas vão acontecer, que Deus, rezar, que Deus vai acontecer. Não. Esperança não se mantém inerte. Eu costumo falar que a esperança deve ser no modo Ivete Sangalo. Qual que é o modo Ivete Sangalo? Se você caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente deve viver nesse momento Ivete Sangalo. E adiante, fazer a diferença aonde nós estivermos. Então é muito importante a questão. Devemos ter, sim, esperança. Olha, já encerrando, eu trouxe para vocês uma oração abaixo. É preciso nós levarmos, deixarmos o quê? Um legado. E eu conto com vocês, a partir dessa palestra, deixar esse legado para a família. Podemos fazer algo. É o que se fala do efeito espelho. Sabe o que é o efeito espelho? Você atira uma pedra na lagoa, aí faz aquela onda. Aí tem uma pessoa que gostou daquilo que você fez.
tiro a pedra. Então, se todos nós nos reunirmos na comunidade para falar sobre meio ambiente, sobre preservação, sobre conservação, sobre separar o lixo, são pequenas coisas que fazem diferença. A gente vive no condomínio separando o lixo que pode ser reciclado daquilo que não pode, né? Como diz aquele Big Brother, só fazendo a minha parte. Né? Então eu queria chamar todos vocês para rezar essa oração Apache comigo. Né? Que o sol, o projeto Sol, que o sol, que a lua, que a chuva, que a brisa, que vocês olha, foi um momento, quero que nós formemos um grupo poderoso para seguir nessa jornada de promover a consciência ambiental. Podemos sim viver melhor. Vamos seguir aqueles passos. Aí chegando em Aparecida do Norte, 3 dias de pedal, 312 quilômetros, eu peço a vocês, né, que ajudem. De que forma? Nos seguir na rede social. É sempre o nome lá, José Rufino JR, Instagram, TikTok, YouTube. Né? Então vocês vão ajudar a continuar essa caminhada clicando lá, nos dando aí uma força para nos seguir lá. Né? Eu estou aberto às perguntas. É um privilégio estar com você. Agradeço, meu amigo Paul, por esse momento, por essa oportunidade. Nós te agradecemos. Obrigado. Gente, eu vou abrir, nós temos tempo para 3 perguntas. 3 perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta relacionada? Alô? 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 Você pode elogiar. Alguém quer fazer uma pergunta para o Rufino em relação ao meio ambiente, em relação com a questão que ele colocou para nós? Quem? Quem quer perguntar? Uma pergunta. Eu gostaria de saber se ele teste de fora, se ele faz algum tipo de tratamento diferenciado, tipo médico, alguma coisa dessa forma, para a gente poder saber, e se puder, poder contar mais ainda. Certamente o povo vai me convidar para os eventos externos. E lá a gente vai participar desses eventos, né? Eu sou engenheiro, sou advogado, e apareceu essa questão da saúde mental na minha vida. Aprendi tudo isso na pandemia. Então, sou mais divulgador dessas questões. Mas, gente, como pode resolver isso? Falando com as pessoas, a gente está disposto a apresentar aonde tiver interesse pelo tema. Se a senhora tem um local, um lugar, não, quero que você não vai dar um pulinho lá na igreja, a gente vai lá, levar a nossa missão. A gente vai aonde as pessoas se interessam, né? Mais alguém? Sabia, Zezé? Sabia, Zezé? Dizem que teve um cientista alemão que estudou
e concluiu que nós perdemos 8 horas das 24 horas do dia. Que hoje em dia nós estamos vivendo apenas 16. Eu sinto essa sensação realmente. A gente corre todo dia e não dá conta de terminar tudo. Dificilmente a gente consegue, não é? É triste. Olha, certamente, a gente vive tantos problemas, trabalha 8 horas. Aí, 8 horas que a gente podia descansar, a gente trabalha porque o dinheiro não está dando. Né? Aí, nas 8 horas restantes, que a gente deve dormir para repor as energias, a gente tem insônia e não consegue dormir. Esse é o problema. Mais uma? Alguém? Por fim, a casa vai ser sempre sua. Muito obrigado por essa palestra, bate-papo. Então, tá bom? Gente, vamos seguir, hein? Vamos nas redes sociais. Vamos compartilhar.